Boa noite, senhoras e senhores. Com muita alegria que abrimos esta noite, essa audiência pública com o tema A Violência Envolvendo Jovens. Para darmos início aos trabalhos, eu convido o nosso companheiro, o nosso amigo, vereador Isídio de Brito Correia, do PT, para que possa receber as autoridades presentes, a quem eu peço uma salva de palmas. Gostaríamos de chamar para compor a mesa principal a senhora Edith Maria de Jorge, secretária da Juventude, representando o prefeito, Dr. Vitor Lippe. Representando o comandante do CPI 7, Coronel Silvério Leme, nós chamamos o capitão Van Clay, que é também comandante da 2ª Companhia. Representando o secretário de Segurança Comunitária, Coronel José Milton da Costa, nós chamamos o capitão Marcos Alfonso, que também é o comandante da Guarda Municipal de Sorocaba. Representando a nossa secretária de Educação, Terezinha Delcístia, chamamos também a professora Maria Armida Badini. E para compor a nossa mesa estendida, nós convidamos também, representando o reitor da Uniso, o professor Fernando Delfiol, também o professor Hélio Iveson Passos Medrado, professor de pós-graduação em Educação. Da Secretaria de Educação, professora Valderê Soares. Coordenadora da campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Sorocaba, Anice Souza de Almeida. Professor Luiz Albano Blumel Gil, coordenador do curso de Serviço Social da Faculdade Veres. Senhora Vilma de França Nicolau, coordenadora do campus Sorocaba, também da Veres, faculdade. Representando o coronel João Paulo da Guarda Mirim, Júlio Hiroshi, também como monitor, o coronel João Paulo pela Guarda Mirim e Júlio Hiroshi como monitor, presente. Também monitora da Guarda Municipal, representando o coronel João, Maria Júlia. Da Escola Estadual, o professor Genésio Machado, a vice-diretora, a professora Ana Maria Souza Claro. Da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Mel, a coordenadora do grupo Jufra, Juventude em Fraternidade, a Gislene Aparecida Faria Santana. Também da paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá na Nova Sorocaba, o coordenador do grupo Delta, Deus, Esperança, Liberdade, Transformando no Amor, Hudson Souza. Da paróquia Cristo Rei, o coordenador da Comissão de Jovens Vicentina, o presidente da Conferência Vicentina de Jovens, Fernando Gomes Porce. Senhor Josivan dos Santos Dantas, coordenação arquidiocesana da Pastoral da Juventude de Sorocaba. Senhor Gilson Carlos dos Santos, coordenador do setor Área Norte. Coordenador do grupo Jaspion, lá da coordenação do grupo de base, Adriano Rodrigues dos Santos. Senhora Eliane Arruda, também coordenadora, né, representando lá pela Genésio Machado.
senhor Tiago Mota, né, representante de Sorocaba da sub-região da Pastoral da Juventude da PJ, membro do projeto Juventude Quer Viver. Também senhor Wellington dos Santos França, assessor arquidiocesano da PJ, articulador estadual da campanha contra a violência e extermínio dos jovens de Sorocaba. E representando também nosso secretário de saúde, Dr. Milton Palma, a senhora Daniele Valentim dos Santos. Nós também convidamos para fazer parte aqui da mesa estendida o senhor Heraldo Volpato e sua esposa Miriam Volpato, também do Movimento da Renovação Carismática Católica de Sorocaba. E registramos também a presença, né, do senhor Estevão César, que é professor também do Grupo Veres. Maiara Cristina Machado, coordenadora do Grupo de Jovens JUSP, Jovens Unidos Semeando Amor, lá da Paróquia São José Operário, da Vila Progresso. Héctor Farias, coordenador do AUASC, né, Adolescentes Unidos com Amor no Sagrado Coração, Paróquia Santa Maria dos Anjos, Vitória Régia. Vinícius da Silva, coordenador do grupo Jucriste, Jovens Unidos em Cristo, da Paróquia Santa Maria dos Anjos, também do Vitória Régia. Luana Aparecida Lopes Camargo, coordenadora do grupo Junque, Jovens Unidos no Cristo, Paróquia São Judas Tadeu, Comunidade São Marcos, lá no Jardim São Marcos. Éder Segal, coordenador arquidiocesano da Pastoral da Juventude, obrigado pela presença. Vinícius Novelli Machado, também lá da Escola Genésio Machado. Marisol J. de Araújo Domingues, também da Escola Genésio Machado. Roberta Guazelli, que coordena o grupo de jovem DISPA, lá da São Paulo Apóstolo. Guilherme Augusto Silvestre de Campos, coordenador do grupo de jovens, Juventude Unida Franciscana do bairro de Vila Santana, Paróquia de Santa Rita. Paulo Ricardo Cook, coordenador do grupo de jovens Jupai, da Paróquia São Francisco de Assis. Cleberton dos Santos, do grupo de jovem Fiat, faça-se a tua vontade, lá do Nossa Senhora Piedade do Éden, obrigado também, Cleberton. Jackson da Silva, coordena o grupo de jovens Garra, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Guadalupe. Maria de Fátima Lopes da Silva, coordenadora do grupo de jovens Junac, do São Guilherme, da Paróquia Cristo Rei. Edmilson Dias da Rocha, coordena o grupo Juac, Jovens Unidos no Amor de Cristo, da São Luís Gonzaga, Vila Barão. E uma salva de palmas a todos vocês que estão presentes aqui hoje. E eu peço que o vereador Isídio possa tomar aqui a presidência, para que eu possa usar rapidamente a tribuna. Mas antes, peço que todos possamos ficar em pé para cantarmos o nosso hino nacional, iniciando os nossos trabalhos.
céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Troque a terra, mas garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, seja assim, o lar para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Queremos também mencionar a justificativa de ausências de algumas autoridades que, por motivos agendados anteriormente, não puderam comparecer. Secretário da Cultura, senhor Anderson Santos. Secretário das Relações do Trabalho, senhor Luiz Alberto Firmino. Secretária da Cidadania, senhora Maria José de Almeida Lima. Vereador José Francisco Martinez e vereador Cláudio do Sorocaba 1. Então, nós agradecemos também a justificativa dessas autoridades conosco hoje. A sociedade está em constante evolução socioeconômica. As pessoas estão cada vez mais voltadas para o trabalho, os estudos e o crescimento pessoal. Com essa mudança comportamental, as famílias estão deixando de ser o modelo tradicional que nós conhecemos para assumirem outros padrões de convivência. Em decorrência dessa mudança, entre os membros de algumas famílias, diminuiu o respeito entre pais e filhos, filhos com os seus pais. O diálogo do dia a dia foi trocado pela televisão, pelo mundo virtual da internet, se tornando, infelizmente, cada um por si, dentro de um egoísmo perverso. A era da globalização e da tecnologia avançada é uma grande conquista do homem, sem dúvida, na busca de melhores condições na qualidade de vida para a sociedade. Os meios de comunicação estão mais amplos e mais velozes. Os acontecimentos são difundidos em tempo real para o mundo todo. No entanto, em um mundo de transformações tão rápidas, imprevistas e radicais, nos deparamos com sua complexidade, sua crise e seu susto diante dos novos problemas emergentes. As relações familiares, relações comunitárias e a ausência de um projeto de vida para viver o cotidiano dos nossos jovens e adultos. Uma pesquisa sobre juventude e políticas sociais no Brasil, lançada em janeiro deste ano pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, aponta para um problema antigo, mas que ainda faz parte do cotidiano dessa população. Os nossos jovens continuam a morrer principalmente por causas externas, ligadas diretamente a homicídios e acidentes de trânsito. E as principais vítimas ainda são, na sua maioria, os homens. A realização dessa audiência pública foi um pedido da coordenação da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Sorocaba, que terá no próximo mês, no dia 24 de outubro, a realização de mais um Dia Nacional da Juventude, o nosso DNJ. E o tema do evento este ano será sobre violência que envolve os jovens brasileiros. Nosso objetivo essa noite é discutir, dar alguns passos, encontrar caminhos e desenvolver projetos que ajudem a juventude de forma concreta para que ela não se perca num mundo cheio de ofertas ilusórias e sem futuro. Nós não vamos mudar o mundo, mas podemos fazer a diferença dentro de nossa casa, dentro de nosso ambiente de trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja, enfim, onde vivemos em sociedade e assim possamos viver melhor. Eu me recordo que quando também era jovem,
com 15 anos e comecei a participar, como muitos aqui, dos nossos grupos de jovens na nossa igreja. Eram outros tempos, eram anos 80, é claro, né? Estou com 38 agora. Mas o anseio do jovem é sempre o mesmo. Pode mudar a tecnologia, pode mudar a moda, pode mudar a cor da roupa, mas o anseio do jovem é sempre ser reconhecido, saber que ele tem valor, ser valorizado pelo meio em que ele vive e contribuir com esse meio. Nenhum jovem está no mundo porque não tem o que fazer. Ele quer encontrar o seu espaço. E a prova disso é a presença de cada um desses jovens hoje aqui. Que bom que nesses grupos de jovens existe uma força chamada vontade e fé. Que bom que a nossa igreja não é omissa também quanto à sua juventude. Uma igreja tão antiga, já há 2000 anos, mas ainda tão jovem, porque o nosso Deus não tem idade. É claro que essa noite não é religiosa, mas com tantos grupos de jovens presentes aqui, nós não podemos esquecer que nós estamos caminhando rumo a uma fé maior que nos une e nos move a ajudarmos outros jovens que infelizmente não estão encontrando esse caminho. Então eu peço mais uma vez que você possa olhar para quem está do seu lado aí, né? Só olhe, não precisa nem falar nada. E saber que nessa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, você tem muito mais do que um amigo. Você tem uma força para continuar vivendo e ser um jovem, que quem sabe daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, esteja aqui também nessa tribuna, usando essa tribuna para favorecer a nossa sociedade. Eu abro espaço agora, antes de abrirmos para a mesa, né, para que os nossos amigos, o Tiago Mota e o Wellington, ambos da coordenação da PJ, da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Sorocaba, possam fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Como o vereador Anselmo já colocou, sou o Wellington, faço parte da Pastoral da Juventude na Arquidiocese de Sorocaba e tenho muita honra, né, de participar desse segmento tão importante dentro do nosso contexto social e do nosso contexto juvenil. Só para salientar, a exposição que a gente vai fazer hoje é fruto de 2 meses de pesquisa relacionada à questão sobre juventude e violência, um tema ao qual a gente já vem discutindo há pelo menos já 1 ano e meio e já vem pegando corpo essa discussão e cada dia mais crescendo mais, né? E tanto é que essa audiência pública é resultado dessa discussão feita em vários, não somente na Pastoral da Juventude, mas também em vários segmentos juvenis dentro da cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e até mesmo em todo o nosso Brasil. Então, nesses 2 meses de pesquisa, né, a gente colheu várias reportagens relacionadas à questão de violência ligada à questão da juventude, todos com fonte do jornal Bom Dia, de janeiro até junho de 2010. Então, a gente preparou um breve vídeo antes da gente começar a fala efetivamente.
Bom, então, como a gente vai falar sobre juventude e violência, é importante que a gente possa desmistificar algumas terminologias de algumas certas palavras. A questão da violência, ela não tem um único significado, né? Aí, segundo o slide, de acordo com o dicionário Roes, a gente pode encontrar mais de um significado para a palavra violência. Isso significa o quê? Isso significa que a questão de violência, ela tem uma complexidade tão grande que não é possível, ou não é possível que a gente possa definir somente com uma condição. Então, ela vai perpassar por várias condições aos quais podemos trazer vários significados segundo a condição de violência. Né? Com o slide ele vai até trazer o que a Organização Mundial da Saúde trabalha na questão de violência, só para a gente ver como que a complexidade é tão grande que ela vai passar da condição social, física, e até mesmo chegar numa condição de organização de saúde. Aí a questão dos vários tipos de violência, né? Seguindo aí a linha de raciocínio da questão da complexidade, como não existe um só significado da terminologia de violência, né? Também não existe somente uma forma de violência. São múltiplas as formas de violência que vão passar intimamente pelo agrupamento social juvenil, onde a gente pode, em meia hora de conversa com qualquer grupo, em qualquer local, a gente pode identificar todas essas formas de violência que estão elencadas no slide, como a violência física, psicológica, política intimamente pela falta de políticas públicas, a questão da violência verbal, violência contra a mulher, principalmente a mulher, né, na sua faixa etária de 18 a 25 anos, a questão da violência infantil e a violência institucional espontânea. Então, a gente vê aí que são vários segmentos de violência, onde a juventude, com certeza, está perpassando aí por todas elas e sendo aí uma das grandes vítimas. Seguindo aí um pouco da questão de terminologia, juventude, né? Primeiro, a gente precisa entender que juventude é um grupo social denominado hoje pelo IBGE daqueles que têm 15 a 29 anos, e aí, ultrapassando a condição do IBGE, que é uma limitação brasileira, a gente pode passar para a Organização Mundial, para a Organização das Nações Unidas, que ela também vai contemplar com essa condição de faixa etária. Né? E aí a gente segue essa condição intimamente até no contexto de Latinoamérica, aí comprovado pelo HITLA, que é um instituto que vai fazer a pesquisa de toda a condição juvenil dentro da América Latina. A gente precisa entender também que juventude, a terminologia juventude, que é um grupo social, ela é um grupo social biopsicossocial. Né? É um ser de existência, pensante, e é um ser de existência pensante que tem relações sociais. Né? E aí, quando o ser humano, né, especificamente a juventude, compreende essa condição, toda a relação psicossocial que ela vai ter na sua fase de evolução, amadurecimento, formação, vai intimamente colaborar para a sua formação de caráter, considerando intimamente o seu histórico social, familiar e assim por diante. E aí, como a gente está falando da questão de juventude e violência, dentro da pesquisa, a gente gostaria de ressaltar a questão da invisibilidade social. A gente acredita, né, a partir de estudos, que a questão da invisibilidade social é o grande fator da condição de violência hoje no meio de juventude. Segundo o sociólogo Luiz Eduardo Soares, da Federal do Rio de Janeiro, existem duas possibilidades de invisibilidade social. A primeira visibilidade social que ele coloca é a questão da indiferença. Ele acredita que a questão da indiferença ela vai causar invisibilidade social pelo fato de existir ou não existir para o restante do segmento social, não vai importar muita coisa existindo ou não. Né? E o segundo ponto que ele coloca da questão da invisibilidade social é a questão do estigma. Né? Aí,
podendo, de repente, se aprofundar um pouquinho mais nessa concepção de estigma. O estigma, quando colocado a partir em cima de um grupo social ou uma determinada pessoa, ela vai fazer com que esse estigma cresça de tal forma ao qual essa pessoa começa a se tornar invisível. Ou seja, começa a ficar enculturado na sociedade, né, na mentalidade social. Por exemplo, se a gente pegar muitas falas que a juventude não tem valor, ou que a juventude não tem relevância para o contexto social, isso está enculturado em vários segmentos sociais aos quais a gente participa e que está intimamente ligado à questão da violência. Ou seja, quando a gente não reconhece que existe um grupo social denominado juventude na sociedade, no estado, no país onde a gente nega uma condição de geração que vem para repor, ou pelo menos reconstruir tudo aquilo que a gente está deixando de mazelas para trás, ou seja, a gente nega a reconstrução de uma condição de vida melhor, que, no caso, deveria ser feita, sim, pela juventude. E quando a gente coloca na questão do estigma, por exemplo, eu não gosto muito de usar essa condição, mas acho que é importante para a gente poder entender um pouquinho mais. Quando a gente coloca que a juventude é o futuro, a gente automaticamente nega essa afirmação pelo grande fato da gente acreditar que a juventude não tem valor social ao qual, perante as políticas públicas, perante os direitos civis, direitos sociais e tudo mais que vai regulamentar a condição de vivência humana. Então, se a gente realmente acredita, eu não acredito que a juventude seja o futuro, mas sim o presente, mas se na grande fala da população está colocado que a juventude é futuro, a gente precisa começar a repensar a nossa crença e o nosso acreditar enquanto futuro. E também começar a repensar a credibilidade que a gente dá para esse grupo social denominado juventude, né? Então, é importante que a gente se firme nessa condição, repense essa questão e talvez até mudar um pouco da questão da mentalidade e começar a perceber essas pequenas condições que estão enculturadas dentro do contexto social brasileiro e começarmos a negar e, dessa forma, conseguir realmente fazer com que a juventude possa ser protagonista de uma questão de construção social. Só queria acrescentar nessa questão da invisibilidade social. Todos somos seres sociais, nos relacionamos socialmente e somos, sim, reconhecidos a partir do outro, né? Quando as pessoas olham para você, elas sabem o seu nome, elas sabem de onde você veio, e assim a gente constrói as relações sociais. A gente vive numa sociedade, né? Então, por isso que a gente coloca aqui o jovem, enquanto violência, do ponto de partida é quando ele é jogado à margem, quando ele não é reconhecido por essa sociedade e ele é, então, jogado à margem e é fruto e é, então, produto de uma invisibilidade social. Para ilustrar um pouquinho a fala, tem um breve trecho de um documentário chamado Ônibus 174, que é de um fato que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2000. Então, só para a gente poder ilustrar um pouquinho a questão da invisibilidade. Esse Sandro é um exemplo dos meninos invisíveis que eventualmente emergem e tomam a cena e nos confrontam com a sua violência, que é um grito desesperado, um grito impotente. A nossa incapacidade de lidar com os nossos dramas, com a exclusão social, com o racismo, com as estigmatizações todas, esses problemas todos. Nós convivemos, aprendemos a conviver tranquilamente com os Sandros, com as tragédias, com os filhos das tragédias, as extensões das tragédias. Isso se converteu em parte do nosso cotidiano. A grande luta desses meninos é contra a invisibilidade.
Nós não somos ninguém e nada se alguém não nos olha, não reconhece o nosso valor, não preza a nossa existência e não diz a nós que nós temos algum valor, não devolve a nós a nossa imagem ungida de algum brilho, de alguma vitalidade, de algum reconhecimento. Esses meninos estão famintos de existência social, famintos de reconhecimento. Ei, pega a mercadoria que eu vendo bananada, pega a mercadoria, chuta sem mercadoria. Tu é marginal, tu é marginal. Aí eu tenho que ir assim pra rua aí fazer escândalo, falar que eu sou camelô, tendo a mercadoria ali provando que eu não sou marginal. Mostrando que eu sou camelô, mas tô falando que eles fazem comigo mesmo, que é verdade. Ninguém dá oportunidade, todo mundo quer ficar aí, ó, fechando as portas aí pra gente aí. Que vai a tendência, mano. Se ficar nessa com a sociedade aí, a tendência é só piorar, nada de melhorar. Alô? Só para desmistificar, esse Sandro que é colocado no vídeo é o protagonista de um pseudo-sequestro de um ônibus na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2000. Então, para quem se interessou aí pelo assunto, é muito fácil de baixar da internet o documentário, então, ônibus 174. Bom, então a gente guarda um pouquinho essa condição da invisibilidade social, porque aí é importante que a gente vai ressaltar algumas condições a partir dos dados de violência propriamente ditos, ligados à condição da invisibilidade. Quando a gente fala de juventude, é importante que a gente também compreenda, né, que grupo social denominado juventude é esse que existe no Brasil. Né, só colocando que esses dados que a gente coloca são dados do IPEA, né, que é um Instituto Federal de Pesquisa e de Desenvolvimento Humano, né, e desses dados são da sua última pesquisa no ano de 2008, desculpa. Então a gente vê que de juventude de 15 a 29 anos são mais de 50 milhões que habitam hoje o Brasil. Né, alguns, né, a questão de porcentagem entre feminino e masculino, a grande maioria masculino. A questão da educação, né, a gente vê alguns dados, né, de relevância, né, que 48% frequentam a questão do ensino médio e 44% não concluíram o ensino fundamental. Então, é meio complicado a gente começar a perceber que políticas públicas de educação que deveriam atingir efetivamente o jovem em idade escolar não está conseguindo atingir de forma adequada, onde quase metade, né, da população estudantil que se encontra ou que se encontrava no ensino fundamental não conseguiu concluir essa etapa do estudo regular. Ainda na questão de educação, né, 31% dos jovens frequentam a escola e 13% estão no ensino superior. Aí é outro dado também que é importante a gente levar em consideração. De 50 milhões de jovens, né, tudo bem que aí nessa pesquisa é de 18 a 24 anos, mas se a gente for pegar a questão de números, apenas 13% estando no nível superior, né, que tipo de política pública para a inclusão desse jovem no ensino superior a gente está tendo enquanto medida efetiva para garantir esse direito,
né, não sendo um direito especificamente constitucional, mas acreditando que a constituição de uma profissão a partir do nível superior acadêmico se faz de direito para todo e qualquer ser humano. Da questão, ainda na questão da educação, a percentagem de analfabetismo, né, que a gente ainda consegue comprovar que, infelizmente, temos jovens que ainda não estão alfabetizados, e isso é uma condição muito gritante, né, na nossa condição brasileira, na nossa realidade brasileira. E aí, quando a gente fala da questão de violência, por exemplo, esse é um dado íntimo de violência contra a nossa juventude, né, de decepar a condição de ele estar conseguindo, ao menos, se alfabetizar, de ter a condição de assinar pelo menos o seu nome e ler o seu nome. A gente está conseguindo fazer com que esse jovem morra através da educação. Aí é uma questão do trabalho, né? 36% do jovem está trabalhando, 24% nunca trabalhou e nem procurou emprego, 32% já trabalhou e está desempregado, e 8% nunca trabalhou, mas está procurando trabalho. Pode. A questão da renda, a gente vê da questão de 30,4% dos jovens podem ser considerados pobres, pois vivem em famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. Apenas 15,8% dos oriundos de famílias com renda domiciliar per capita superior a 2 salários mínimos, né, e 53,8% pertence ao extrato intermediário com renda domiciliar per capita entre meio e 2 salários mínimos. Aí uma condição muito interessante desse dado, é importante colocar que dentro do IPEA, né, o IPEA tem uma parceria com um instituto chamado Instituto Cidadania, ao qual auxilia o IPEA nessas pesquisas junto à juventude. E é muito interessante o resultado dessa pesquisa especificamente. É colocado várias perguntas, né, na questão de pesquisa para o jovem, na questão de preocupação. E aí, pela primeira vez na história, na pesquisa de 2008, né, pela primeira vez na história, a maior preocupação do jovem é a condição de violência, ligado, né, à questão de segurança e emprego, né, e aí a gente coloca segurança na condição de falta de segurança, né, condição íntima da violência. E aí, pela primeira vez na história, com 27%, né, dos 55%... Não? Só explicando, esse dado é assim, foi perguntado por uma porcentagem, não, por uma faixa de jovens, aí tem o primeiro dado em cima ali, né, 55, é quando, de todas as preocupações, 55 jovens salientaram, entre as 3 opções que eles tinham, que a segurança era uma preocupação. Desses 55, 27 assinalaram a segurança como primeira opção, como primeira preocupação maior. Tá? Então, a colocação desse quadro, né, a pergunta feita aos jovens dos 3 pontos, quais mais te preocupam em ordem de importância? Tá? Então, foi colocado como primeira opção para 27 e como, no dado geral, entre as 3 opções dos jovens, 55 jovens que colocaram. E aí a gente consegue entender que o jovem ele começa, então, a se ligar nessa condição de violência que ele mesmo está sofrendo, né? Então, deixa de ser uma condição surreal, digamos assim, e começa a entender como um grande protagonista desse fato de violência, mas um protagonismo de forma negativa. Aí algumas condições de risco social também em questão nacional, né, onde 78% das mortes dos jovens são causados por causas externas, homicídios e acidentes de trânsito. 30% dos casos notificados da epidemia de AIDS concentram-se no grupo de 15 a 29 anos, sendo a transmissão sexual a principal forma de contágio. E o grupo de 18 a 24 anos registra os maiores níveis de dependência de álcool, 19,2% contra
12,3% para o total das outras idades. Só quero salientar esse último dado, é uma coisa que condiz muito com a realidade da cidade de Sorocaba, né? Nesta Casa de Lei está sendo proposto uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em eventos, seja privados ou particulares, porque nesse último ano aqui, a gente pôde acompanhar, sim, pelos jornais, as notícias que o Conselho Tutelar não estava dando conta da demanda de jovens que, em shows e etc., estavam em situação de embriaguez. Então, isso é um dado muito preocupante e que a gente vê que, enquanto poder público, está se preocupando também com essa situação. E aí, só um ilustrativo na questão de homicídios, né, e no contexto nacional também. E aí, de um contexto nacional passando para um contexto regional, onde 37,8% das mortes entre os jovens em geral, né? Então, do total, 37,8% são jovens, aqueles que estão morrendo no Brasil. É importante a gente colocar aqui, Sorocaba é a 68ª cidade do estado de São Paulo. E é importante ressaltar também que Sorocaba, na questão de violência contra a juventude, especificamente homicídio, está na frente da nossa capital, cidade de São Paulo. Então, numa cidade que tem mais de 500 mil de habitantes, consegue superar a cidade de São Paulo, que tem mais de 2. Então, é um fato extremamente preocupante que a gente precisa começar a repensar algumas atitudes sociais aos quais a gente tem. E aí, só uma questão a questão da taxa de homicídio, né? De 30 a cada 1.000 jovens, né? A cada 1.000 mortes, 33,4 são jovens, né? E só uma questão de ranking aí das nossas cidades da região. A gente pode ver Votorantim, Iperó está na nossa frente como 17º, Araçaiaba da Serra como está bem lá atrás, Itu também, Salto de Pirapora, e São Paulo vai aparecer bem depois da cidade de Sorocaba, então, nessa condição de homicídios. Aí, saindo dos dados Brasil, a gente traz, então, para Sorocaba, né? Os dados que a gente vai apresentar agora foram retirados do jornal Bom Dia. Por que uma única fonte de dados? Porque o acesso ao jornal Cruzeiro do Sul está em reforma, então a gente não tinha acesso ao arquivo. São notícias de jornal de 1º de janeiro de 2010 até 31 de maio de 2010. O total de notícias que a gente encontrou nesses 5 meses foram 335 notícias que envolviam qualquer ligação entre o jovem e a violência. Aí cai um mito por terra, né? Muitas vezes a gente ouve dizer que o jovem é o grande causador de violência. A juventude morre porque o jovem é causador de violência. A gente vê que a porcentagem e o número de jovens que estavam nessa situação de violência, quando eles eram vítimas, acaba sendo maior do que quando eles eram agentes da violência. Então, das 335 notícias, nós temos 244 jovens que foram vítimas de violência. A divisão por sexo, tá? Nós temos 335 homens envolvidos em situação de violência, 103 mulheres. Uma questão de divisão por faixa etária. Aí, divisão por faixa etária, a última faixa ali, vermelha, é de 15 anos para baixo. Foi importante colocar esse dado para a gente ver que já há, né, uma questão de violência envolvendo também a criança e o adolescente. Então, temos notícias de 50 jovens que estavam envolvidos. Aí temos a segunda faixa, que é de 15 a 20 anos, 187 jovens. Aí, de 21 a 25, 154 jovens. E de 26 a 29 anos, 30 anos, 109 jovens. A questão dos delitos causadores de né, que esses jovens estavam inseridos. O furto, o roubo, o tráfico, né, o acidente ali é acidente de trânsito, a questão de assassinato, agressão, porte de arma e outros, que envolve sequestro, envolve estupro ou pedofilia. É importante ressaltar que a gente vê, numa juventude de todos esses dados que vêm do Brasil, né, onde você tem uma juventude que 34%
dos jovens só trabalham. Desses 34, metade estão em situação informal, sem carteira assinada, e você daí vê a forma onde eles vão procurar sair um pouco daquela invisibilidade social para ser aceito, então, na sociedade, né? Seja através do tráfico, através do roubo, entendeu? Ou através do furto, tá? Um dado importante, quando a gente está também falando em juventude, é entender, fora esse segmento de 26 milhões da população, 26% da população, né? Isso trazendo para Sorocaba, quantos jovens eleitores nós temos na cidade de Sorocaba. Isso é uma notícia vinculada agora, fresquinha, no dia 3/9, tá? Nós somos 70 mil jovens eleitores, 18% dos eleitores da cidade de Sorocaba estão nessa faixa considerada juventude entre 16 e 24 anos. Né? Então, a gente olha toda essa situação de violência e olha, né, para essa situação de quanto eleitorado, de quanto poder exercer o seu papel de cidadão, para daí a gente poder dar, então, seguimento à outra parte. Né? A outra parte que a gente vai estar tratando são as políticas públicas para a juventude. Né? O Estado, ele considera a questão da política pública como ações que envolvam esporte, cidadania e educação. A gente não está questionando a questão se existe ou não política pública. A gente vai mostrar os quadros, as políticas públicas existem. A gente está trazendo simplesmente para ver e para levantar o debate se essas políticas públicas elas são efetivas, elas estão atingindo esses jovens. Né? Então, a gente olha que, para poder fazer política pública para a juventude, fora modificar toda essa situação com relação ao jovem, também precisa entender que investir em juventude não é simplesmente gastar dinheiro, mas é investir realmente nessa política pública. Aí tem os programas federais, só passando, né, não vou definir quais são, só pode ir passando, então tem os mais famosos, a Gente Jovem, né, o ProUni, Bolsa da Terra, o ProJovem que aparece, ali está elencando aonde eles se encaixam. Programas federais, a gente tem contando 17 programas federais. Aí vem os programas estaduais, que o Estado enxerga o município, né, enquanto centralizador e quanto aquele que deve proporcionar as políticas para a juventude, né, porque é onde ele está inserido, esse jovem, nessa sociedade, que é por essa sociedade que ele tem que ser não cuidado, mas que ele tem que ser zelado o seu direito. Aí vem um breve histórico, né, das políticas para a juventude dentro do Estado, passando, então, pelas políticas, né, uma das mais conhecidas ali, a Virada Cultural Paulista, aí o Ação Jovem, né, oficinas culturais. Um ponto importante que eu queria salientar é assim, quando a gente fala em ensino superior gratuito, o Estado de São Paulo oferece 150 mil vagas. 150 mil vagas, puxando um outro dado que a gente mostrou, você só consegue colocar a população votante, por exemplo, de Sorocaba, que compreende 70 mil jovens. Então, são necessários, sim, políticas voltadas a um ensino superior gratuito de qualidade para a juventude. Aí tem o Acesso a São Paulo, o Centro de Estudo da Língua, né? Vem todas as políticas que, contabilizando os programas estaduais, dão 33 programas. Aí a gente vem para os programas municipais, dados levantados do site do governo do Estado de São Paulo, quando ele faz o link para a cidade de Sorocaba. Né? Um programa famoso aqui na cidade, o Agente Jovem, tá? Aí vem os conselhos, o Emprego Jovem, o Fazendo Futuro, o Primeira Chance, Jovem Cidadão, e os programas municipais são 23 programas. Somatizando os programas federais, estaduais e municipais, nós temos 73 programas de políticas públicas voltadas para a juventude. Né? Aí a gente olha todos esses programas e olha, com tantos programas,
como é que pode, a cada dia, a gente abrir o jornal e ver uma notícia de jovem envolvido com uma questão de violência? Né? Como é que pode a gente abrir o jornal e está lá, o jovem transformado, como foi, simplesmente num número? Aí a gente põe algumas proposições. Tem um pacto pela juventude que organizações da sociedade civil firmaram, tá? Onde você se discute e leva para as autoridades e para o poder público como um todo, assim como para as organizações da sociedade, que eles discutam esse pacto pela juventude. Tá? Só passar ali o site, que é www.pactopelajuventude.wordpress.com. Aí, o ponto mais importante, né? Há 2 meses atrás, uma aprovação pelas câmaras dos deputados federais e do Senado da PEC da Juventude. O que vem ser essa PEC da Juventude? É a inserção do termo jovem na Constituição Federal do Brasil. Né? Então, enquanto segmento de juventude, hoje em dia nós estamos, sim, protegidos agora pela Constituição, né? E, assim, um grande levantamento e uma grande vitória é o 8º artigo, quando essa lei, essa PEC, estabelece que deve ser criado um Estatuto Nacional da Juventude e, assim como, ter um Plano Nacional para a Juventude. Quando a gente olha nisso e olha como grande vitória, eu olho um pouquinho meio com receio também. Afinal, nós temos o ECA, que foi aprovado há 20 anos, né? E ainda hoje ele não é efetivo. Né? Ainda hoje ele não acontece na sua forma efetiva. Ainda hoje há as falhas, entendeu? Então, quando a gente coloca essa conquista da PEC da juventude, é para levantar a discussão, para levar até as autoridades, para que se faça, então, uma efetivação desse estatuto, para que se faça uma efetivação desse estatuto, para que ele não fique, assim como o ECA, esperando 20 ou 30 anos pela sua real efetivação. Tá? A gente encerra a nossa fala colocando duas poesias do Bertold Brecht, né? E eu, pessoalmente, tomo a segunda como o motivador da minha militância, e acredito que o Tom também toma, da militância na questão da pastoral e da militância em favor pela vida da juventude, né? Que é aqueles que lutam um dia, e por isso são muito bons. Aqueles que lutam muitos dias, e por isso são muito bons. Aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Aqueles que lutam toda a vida, e esses são imprescindíveis. Como a gente colocou, o Tom é articulador estadual da campanha, tá? Que é uma ação da Pastoral da Juventude Nacional. Para quem quiser saber mais sobre a campanha, tem o site www.juventudeenmarcha.org.br. E também eu sou parte do projeto A Juventude Quer Viver, que a campanha nasce dentro desse projeto que discute políticas públicas para a juventude. Quem quiser saber mais sobre o projeto, acessar www.pj.org.br ou da PJ daqui de Sorocaba, pjsorocaba.com.br. E o nosso gesto concreto, lembrando a colocação do vereador, dia 24 de outubro, faremos o nosso DNJ, a nossa marcha local contra o extermínio e a violência contra os jovens, com uma concentração na Praça 9 de Julho, indo até a Praça Frei Baraúna, às 9 horas da manhã. Essas são as referências que a gente usou na pesquisa. Obrigado, gente. Nós agradecemos aí o trabalho do Tiago, do Wellington, em toda essa pesquisa, né, demonstrando aí que realmente o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Né? Eu comentava aqui com a secretária Edith sobre isso, porque se cada vez falarmos que o jovem é o futuro, quando chegar ao futuro o jovem será adulto. E daí? E o que ele fez enquanto é jovem, né? Então, o jovem é o presente agora. Eu vou abrir para a mesa principal a palavra, mas primeiro para o vereador Isídio, que ele vai ter que se ausentar, de poder fazer também sua manifestação. Obrigado, Neto. Primeiro, gostaria de dar boa noite aqui para o Neto, parabenizar
né, por essa audiência pública, cumprimentar a doutora Edith, cumprimentando a doutora Edith, todas as mulheres aqui presentes, e essa juventude, né, e todas as lideranças aqui. Eu, na verdade, quando nós ficamos sabendo, né, dessa audiência aqui hoje, nós já procuramos agendar, e nós estamos bastante interessados nesse tema, e parabenizar vocês por todos esses dados que vocês apresentou, e, de fato, é um debate que precisa ter como prioridade para que nós possamos, na realidade, fazer a prevenção em relação ao que nós estamos vendo, né, pela frente em relação aos jovens. Eu vou sair agora, por incrível que pareça, por ironia do destino, há cerca de 10 dias atrás, 15 dias atrás, faleceu uma amiga nossa, uma senhora, e deixou um filho com 27 anos, já dependente. Esse menino, essa noite, foi apanhado lá na Vila Carol, foi para o Esquadrão Vida, e hoje de manhã faleceu lá em Boituva. Então, agora está tendo uma dificuldade de liberar o corpo, entendeu? E eu estou descendo para a casa da família agora para tentar, estou linkado, conversando com ele desde as 10h30 da manhã, mas assim, é um fato que, pelas manchetes dos jornais, quando você observa, né, mas está muito presente na vida da gente. Então, desculpa até o meu desabafo nesse momento, né, mas está contando isso aqui para vocês, mas a justificativa é que eu vou ter que sair agora, né, uma justificativa real, né? E essa Casa de Leis aqui, apesar de ter 2 vereadores presentes aqui, a presença da secretária da Juventude, a Polícia Militar, né, várias lideranças aqui, mas nós precisamos, de fato, atacar a causa, né? Então, eu vou pedir licença para sair, gostaria de ficar até o final, depois eu vou requisitar a fita, vou assistir com bastante carinho, mas as leis, elas acabam, viu, um número de leis que foi apresentado aí, mas, infelizmente, as leis estão muito distantes da nossa realidade, né? A gente sente isso o tempo todo. E tem o fator família, né? O fator hoje, nós estávamos até comentando, é a terceirização, inclusive, da educação, né? Por conta do tempo das pessoas que acaba, né, não tendo para a sua própria família. Então, tem uma série de fatores, queria parabenizá-los a todos, e você, Neto, e dizer que pode contar com o nosso empenho aqui no tudo que for necessário de mobilização, de debate interno aqui nessa Casa de Leis. Mas eu vou pedir licença porque eu preciso ir ao encontro da família, que tem uma dificuldade na liberação do corpo, inclusive como é que vai fazer o translado, essas coisas. Tá? Então, eu quero agradecer e parabenizá-los e lamentar não poder ficar, justamente por um motivo, né, debatido aqui nessa noite. Obrigado, boa noite. Nós que agradecemos ao vereador Isídio, sempre também preocupado com todas essas questões sociais aí, né? Com os jovens, com adultos. Então, eu peço que a nossa secretária da Juventude ela possa fazer a sua explanação, a sua manifestação, e assim nós vamos estendendo para as demais autoridades após. Boa noite a todos. Me desculpe que eu estou meio agripada aqui, minha voz também. Eu queria cumprimentar todo mundo e cumprimentar, em especial, o vereador Anselmo por essa iniciativa, né? Esse é o assunto que mais me preocupa, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, né? Se eu tivesse a possibilidade, acho que eu ia ficar aqui falando umas 2, 3 horas sobre esse assunto, mas não cabe aqui nesse momento, né? Eu acho que uma coisa que eu achei muito interessante é a presença de bastante gente, né? Isso eu acho que é um fator que dá forças para a gente, né? Perceber que tem muitos grupos e muita gente interessada nesse assunto, né? Isso eu acho que ajuda e dá mais força para a gente continuar lutando, né, para melhorar essa situação. Enquanto poder público, né, eu sou secretária há mais ou menos um ano, aproximadamente um ano, mas a Secretaria da Juventude ela foi criada em 2005 e foi a 2ª Secretaria da Juventude do país, né? Então, quer dizer, a questão, hoje já existem outras, mas foi a 2ª do país e a 1ª do Estado, né? Hoje,
A gente já tem mais representações na área de políticas para jovens, né? A gente tem aí uma secretaria a nível nacional, existe uma coordenadoria a nível estadual. Então, assim, mas ela é muito recente, né? As pessoas ainda não têm uma clareza muito grande do que sejam políticas públicas para jovem, né? Eu venho de uma área, eu sou médica, eu trabalhava na Secretaria de Saúde antes. Eu venho de uma área em que a gente tinha uma política, pelo menos nacional, já muito delineada, muito clara. Nem sempre a gente conseguia fazer, ainda não consegue fazer tudo o que está na política, mas, pelo menos, existe uma clareza quanto ao que se espera dessa política, né, na política de saúde. Na política de juventude, isso ainda não ocorre, né? Quer dizer, ainda está se discutindo muito o que serão as políticas públicas para os jovens, quais são as prioridades, quais são as especificidades, né? Aqui em Sorocaba, a criação da Secretaria da Juventude, ela veio exatamente da preocupação, né, do prefeito com essa questão, né? Quando eu falo que a questão da violência e do extermínio e dos jovens é a questão que mais me preocupa, é também a questão que mais preocupa o prefeito, né? Eu sei disso porque ele já declarou várias vezes nas reuniões, né, quer dizer, que outras coisas ele percebe que estão melhorando, que a gente está conseguindo avançar, e que essa questão ela é mais complexa, né? A gente tem mais dificuldade em avançar. Voltando um pouco à área de saúde, a gente vê que na área de saúde os indicadores, no geral, mortalidade infantil, outros indicadores, né, a esperança de vida cresceu, a expectativa de vida aumentou muito no Brasil, a mortalidade infantil caiu muito no Brasil, em Sorocaba e no Estado, e, ao contrário, a mortalidade dos jovens por causas externas tem só aumentado, né? Então, é um indicador que está piorando e que acho que tem que preocupar a sociedade como um todo, né? Em termos, né, foi citado aí algumas políticas públicas, né, que existem, ou alguns programas, né, e eu fiquei aqui pensando que eu acho que, assim, não adianta só a gente ter programas, a gente precisa ter políticas claras sobre as questões, né, políticas que integrem as ações, que tenham clarezas e estratégias e objetivos claros, e que depois integrem as diversas ações que as pessoas desenvolvem, porque, na verdade, a gente muitas vezes acaba desenvolvendo um monte de ações, mas que não se conversam, que não se articulam entre si, e isso faz com que a eficiência e a eficácia dessas ações seja muito menor do que deveria ser, né? A gente trabalha muito, às vezes gasta recurso, gasta tempo e consegue um resultado muito menor do que a gente gostaria por essa falta de articulação, né? Então, assim, o que a gente tem procurado fazer dentro da Secretaria da Juventude, a Secretaria da Juventude foi criada para ser um órgão mais articulador, né? Mas, assim, a gente continua com esse papel articulador, mas a gente foi assumindo a Secretaria também um papel executor, em áreas em que você não tinha outras instituições que cumprissem esse papel, né? Então, hoje a gente tem os territórios, mas ainda são pequenos, são poucos, né? Hoje a gente tem 3 territórios jovens, a gente vai estar aí ampliando eles, e a gente está trabalhando na ampliação também do papel desse território nos lugares em que a gente já tem, né? A gente conseguiu aí aumentar o horário que eles funcionam, né? Eles não funcionam mais das 8 da manhã às 5 da tarde, eles estão funcionando até 9, 10 da noite, eles estão funcionando no sábado. A gente começou a abrir também, a fazer o programa da madrugada ativa, né, madrugativa jovem, né? Essa sexta vai ter uma lá no Jardim Ipiranga, só não vai ter no Nova Esperança, que a gente está em reforma, mas vai acontecer, né, que é exatamente a gente procurar dar alguma alternativa para o jovem, que não seja ficar no Campolim bebendo, ou no Parque do Formosa, ou em outro local qualquer, bebendo, se drogando e entrando, né, em conflito. Quer dizer, eu acho que faltam opções de lazer, opções saudáveis, né? A gente está tentando aí conseguir, e tem sido um grande sucesso, né? Assim, quando a gente lançou o projeto da Madrugada Ativa, assim, muita gente ficou com muito medo, né? Falaram assim: vocês vão fazer atividades até 2, 3 da manhã no Nova Esperança e no Ipiranga? Vocês têm certeza que vocês, sabe, achando que ia ser uma catástrofe, achando que a gente ia ter violência em grande escala. Mas eu, particularmente, tinha certeza que ia dar certo. Por quê? Porque ele não foi construído de cima para baixo.
ele foi construído junto com os jovens daquelas regiões. Né? Ele foi uma co-construção com os jovens, e havia um compromisso dos jovens, né, em fazer uma coisa que não tivesse atrito, briga e confusão. Porque eles sabiam que, se acontecesse problema, se houvesse brigas, se houvesse uso de drogas, a gente não poderia mais continuar com o projeto. E o projeto foi feito com eles. Eles determinaram que atividades eles gostariam que acontecesse, né? Como é que isso ia fazer. Então, eu tinha certeza de que eles iriam cumprir, né, com o compromisso, e que a gente iria conseguir ter sucesso. E, realmente, a gente tem juntado aí por volta de 500 jovens em cada território jovem, sem problema nenhum. Tá? Com muito menos problema, até que, muitas vezes, numa festa na casa da gente ou em qualquer lugar, porque os jovens, eu acho que, quando eles são chamados, né, a participar, quando não é feito para eles, mas é feito com eles, a coisa muda. Né? Quer dizer, quando eles se percebem autores, quando eles têm papel, quando eles não estão na invisibilidade, né, existe um outro tipo de relação que se constrói. Né? E eu acho que isso está mostrando, por isso a gente tem feito, né, eu falei desses bairros, porque quem conhece aqui Sorocaba sabe que são bairros com uma violência, com um grau de violência grande, né? Então, as pessoas com uso de drogas, com tráfico de drogas. Então, as pessoas tinham medo. Né? A gente foi chamado quase de louco por alguns, mas tem sido um sucesso, e eu acho que dá para a gente ir expandindo essa experiência, né? Tá abrindo outros espaços, está construindo junto. Fora o território, a gente tem trabalhado aí, a gente está coordenando, né, a Secretaria da Juventude está coordenando a elaboração de uma política municipal de prevenção e atenção ao uso de álcool e outras drogas. Né? Eu gosto da terminologia do uso de álcool e outras drogas para salientar o papel do álcool. Né? A gente fala muito das drogas ilegais, mas eu compactuo aí com a ideia de que a que mais me preocupa é o álcool. Todas me preocupam, mas o álcool me preocupa porque ela é muito mais disseminada, ela atinge os jovens cada vez mais cedo, sabe? E ela é aceita culturalmente, né? Então, ela é mais difícil ainda de ser trabalhada, porque muitos jovens, muitas crianças começam a beber em casa, sabe? E isso é aceito, isso é considerado normal, né? Então, é mais complicado a gente trabalhar com ela, então, eu acho que ela tem que estar sempre salientada, né? Porque uma política, o que diferencia? Ninguém fazia nada? Não, se faziam várias ações, mas não tinha essa questão da gente ter uma clareza do que a gente quer enquanto município, do que a gente quer enquanto, não só enquanto poder público, mas enquanto todas as instituições, sabe, enquanto sociedade civil, enquanto poder público, o que a gente quer, aonde a gente quer chegar e como é que a gente vai trabalhar junto para chegar onde a gente quer chegar. Né? Estabelecimento de metas, estabelecimento de objetivos claros. Então, a gente está fazendo esse trabalho, está tendo aí uma parceria com a Secretaria Nacional de Drogas, né, porque acho que a gente também não inventa nada, não vai criar nada sozinho. Está tendo aí uma articulação interessante acontecendo. A gente está fazendo um treinamento aí em tratamento comunitário sobre drogas, que já envolveu mais de 200 pessoas nesses últimos 2 meses. Quase todas as instituições e as secretarias das áreas sociais e as instituições que trabalham, né, com esta questão das drogas, ou que trabalham com jovens, com LA. Então, acho que a gente está aí num caminho. A gente está abrindo também uma parceria, que amanhã vai ser votado aqui, um convênio com o GRASA, com o Grupo Santo Antônio, para criar uma primeira clínica profissionalizante. Vai ser uma clínica destinada a adolescentes e jovens, com uma metodologia específica. A gente aí visitou um monte de clínica e resolveu pegar o que a gente achou de melhor que elas tinham, e comunidades terapêuticas, e fazer aí o nosso modelo aqui de Sorocaba, e que vai ter como um diferencial a possibilidade do tempo que esse jovem tiver aí na internação, não só ele ter o trabalho como terapia ocupacional, mas como capacitação profissional. Nós já estamos com parceria aí com o Senai, com o Senac, com várias parcerias. Vamos construir oficinas ali para que esse jovem saia com uma capacitação profissional, e vamos ter aí já parcerias com o setor empresarial para que eles possam ter a oportunidade do primeiro emprego. Né? E a gente tem algumas outras ações aí na política de drogas. A gente tem uma outra ação que eu acho que é interessante, que é um projeto que chama Escola Segura.
né, que também é uma articulação de vários setores, tem parceria com com as secretarias da área de segurança, né, com a Secretaria de Segurança Comunitária, com a polícia, com as outras áreas sociais, com a secretaria, com a diretoria regional de ensino, porque a gente vai começar em algumas escolas estaduais, a gente está começando ainda com 6 escolas que foram escolhidas por serem as escolas que estariam com mais problemáticas, né? E a gente está aí fazendo aí uma interação de ações, né, com várias ONGs que vão trabalhar essa questão, com capacitação dos educadores pela Secretaria Nacional de Drogas para trabalhar com esses jovens, com um trabalho aí com a comunidade, com ações também de melhoria da área do entorno em volta da escola, quer dizer, melhorar a limpeza, não ter terrenos baldios, fiscalização de bares e de outros locais que vêm de ambulantes, melhoria da iluminação, melhoria do trânsito, né? Quer dizer, eu acho que as coisas têm que ser integradas. Ações isoladas, elas promovem muito pouco impacto, né? Então, a gente está procurando criar projetos aí com ações integradas, integrando aí órgãos dos vários níveis de governo e da sociedade civil, né? Eu acho que a gente tem um projeto que está começando, foi já esboçado, discutido, e está iniciando as suas ações efetivas, né? A gente ainda não tem o resultado, mas a gente está começando a trabalhar. Eu acho que outra coisa interessante é que ontem foi lançado, né, a gente aí pelo o grupo de gestão integrada, né, que é o da segurança pública, que é do PRONASSE, né, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania do Governo Federal, que criou como é que chama? Grupo de gestão? Eu vou tomar a sua fala. Depois ele vai explicar melhor, né, esse grupo da segurança, mas eu acho que é interessante porque se criou vários grupos de trabalho que junta a segurança com a área social, né? Depois, acho que deixa o Alfonsinho depois, ou a Polícia Militar, detalhar melhor o projeto, mas eu acho que são também políticas articuladas, né? Ações articuladas entre as várias áreas, né? Porque o problema ele nunca é de uma área isolada, a gente divide as coisas mais de forma didática, para ter cada um que cuide de um problema, mas na hora da ação a gente tem que juntar tudo de novo, porque ninguém tem um problema que é só um problema de saúde, ou é só um problema de segurança, ou é só um problema de educação. As coisas vêm todas juntas e misturadas. Então, a gente tem que dar respostas também que deem conta dessa integralidade, né? E é isso que a gente está procurando. Na questão, houve esse ano a municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto, né, das LAs, e a secretaria, a gente já tinha o NAIS, em que a gente trabalha com adolescente infrator, antes até da medida ser definida para ele, a partir do momento em que é feita a lavratura do BO, esse adolescente já é encaminhado lá para o NAIS, e a gente já procura fazer um trabalho com ele e com a família dele, para que não haja reincidência, né? Para que esse seja um evento sentinela e que a gente consiga, nessa primeira vez, conseguir reverter essa situação, conseguir modificar essa situação. Então, a gente está fazendo uma integração, né, procurando aí, discutindo a integração das liberdades assistidas, da PSC, e mesmo do setor de internação e da semiliberdade, também tentando, coordenando aí, e discutindo com os vários setores, uma política municipal também, né, de atenção ao adolescente infrator, das medidas socioeducativas, né? Quer dizer, e que a gente precisa englobar os outros setores também. A gente precisa discutir melhor com a educação, porque a gente precisa fazer com que esse menino, com esse adolescente, consiga estar na escola, a gente precisa discutir melhor com a saúde, a gente precisa discutir com a área da assistência social ali, para também estar trabalhando com essa família através dos CRAS, dos CREAS. Quer dizer, tem que haver integração de todas essas políticas, e é isso que a gente está procurando articular e trabalhar junto nesse setor. Eu acho assim que eu não tenho, né, a gente não tem aí respostas imediatas, mas eu acho que a gente está procurando fazer uma coisa que seja sustentável, que vá dar respostas mais positivas aí ao longo do tempo. Eu acredito muito na questão da articulação e no trabalho conjunto, né, inclusive sempre no trabalho com as ONGs. Eu não penso que a ONG venha porque o poder público está
falhando. Eu acho que a ONG tem um papel específico, eu acho que é um grande avanço na democracia quando a gente consegue incorporar a sociedade civil. Eu acho que falta na nossa cultura política, sabe, a participação mais efetiva da sociedade na resolução dos seus problemas, né? A gente veio aí ou de uma ditadura ou de um Estado extremamente paternalista, né, em que a gente fica, de certa forma, esperando passivamente que o poder executivo ou os poderes constituídos deem conta e a gente se exime, de certa forma, desta responsabilidade. Está aí nas legislações, está no ECA, mas, efetivamente, a gente ainda não tem esta prática, né? Então, eu acho extremamente importante que a gente incorpore, sim, a ONG e as outras formas, os conselhos, né, os conselhos municipais e tudo, nas discussões e nas execuções das políticas. Eu acho que é uma maneira da gente estar realmente dando chance para todo mundo, né? Eu acho que as minorias também têm que estar participando, sabe? Todos os setores têm que ter seu papel dentro da sociedade. Então, eu acho que é a maneira mais democrática é a gente fazendo essa articulação com a sociedade civil, com o Poder Executivo, com as várias áreas, e acho que é um treino para a gente aprender a lidar com as diferenças, né? Acho que nós temos que entender as diferenças como um fator altamente positivo e não como um fator negativo, né? As diferenças são o que nos faz crescer, né? É o que nos faz ter diálogo, porque num lugar que todo mundo pensa igual, não tem crescimento. Mas a gente não pode usar a diferença para nos separar, né? A gente tem que usar ela como crescimento e usar o que a gente tem de igual, o que a gente tem de semelhante para nos unir, né? Então, eu acho que o desejo de ter um mundo melhor, de ter um mundo mais solidário, uma sociedade mais solidária, é o que tem que nos unir, né? E a gente tem que ir aí construindo em cima das nossas diferenças. Eu acredito muito nisso. E eu fico feliz com a participação de vocês aqui. Eu queria fazer um convite, né? Toda terça-feira, toda a primeira terça-feira do mês, né? Agora, no próxima vez, e agora no dia 5, a primeira terça-feira do mês, às 14 horas, a gente tem o Fórum Municipal sobre a Juventude, que é aberto a todas as pessoas que queiram discutir problemas da área de juventude. A gente quer construir exatamente esse espaço de debate e pensar em ações que a gente possa fazer e estar discutindo melhor dessa questão das políticas públicas, ou que ações a gente precisa fazer, ou como é que a gente, enquanto cidade, enquanto município, evolui nisso. Então, eu gostaria, se vocês pudessem, todo mundo está aberto para todo mundo, tá? É lá no Clube do Nais, o Clube do Nais fica ali na estrada de Votorantim para Sorocaba, quase embaixo da Raposo, logo depois que passa a Raposo Tavares, onde era a sede do Clube do Banco do Brasil, lá da ABB, da Associação do Banco do Brasil, funciona o Clube do Nais, né? E é ali que a gente faz as reuniões. E também queria me colocar, enquanto secretaria, né, à disposição, né, enquanto eu mesmo ou qualquer membro da secretaria, para todos os espaços em que a gente puder contribuir, quer dizer, se estiver sendo discutido, porque o papel da secretaria é exatamente este, né? Além de executar onde não tem as ações executoras, é estar articulando, é ser um interlocutor que leve também as propostas do jovem, as demandas dos jovens para as outras secretarias, para o restante do poder público, e que pense junto como é que a gente pode evoluir. Então, eu me coloco absolutamente à disposição e à minha secretaria, né? E, apesar de ter vontade de falar muito mais, eu sei que aqui não dá mais tempo, mas, basicamente, acho que era isso que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Nós agradecemos as palavras da secretária Edith Maria de Jorge, né? E que bom que a nossa secretária da Juventude tem todo esse conhecimento e essa postura perante a nossa juventude. Eu passo, então, para o capitão Van Clay, né, o comandante da 2ª Companhia da PM, ou prefere o capitão Alfonso primeiro? Vocês se escolhem aí. Então, tá certo. Então, capitão Alfonso, por favor, dando prosseguimento, né, daí. Ele vai falar. O capitão Van Clay, tá certo, então. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acredito que vou ser bem mais breve que a secretária. Tá? Não, que eu tentei ser breve. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao vereador Anselmo pelo convite feito à Polícia Militar, tá? E na sua pessoa, cumprimentar a todos da mesa. E olha que
eu fiquei espantado de ver, né, a gente trabalha na Polícia Militar, eu tenho 23 anos de corporação, e eu vejo que nós temos muitas pessoas aqui, jovens, lidando com essa questão da juventude, da criminalidade, da violência, né? E isso eu vou ser bem sincero, né? Me assustou até que nós tenhamos tantas pessoas interessadas nesse assunto. Me surpreendeu, tá? E eu quero parabenizar a todos vocês, a todos esses líderes que estão aqui, e dizer que a Polícia Militar também está à disposição. Se for o caso de algumas palestras que sejam realizadas nas pastorais, nós estamos lá à disposição. É só fazer contato com relações públicas do batalhão, ou mesmo através de mim, da minha pessoa, que a gente possa estar viabilizando essas palestras aí de orientações, se for necessário. Mas eu acredito que o trabalho de vocês, pelo que eu estou vendo aqui, está muito à frente, está muito adiante. Então, eu, como representante da Polícia Militar, na verdade, a gente só espera que sejam criadas realmente políticas públicas que atendam às necessidades dos jovens, porque atendendo às necessidades dos jovens, com certeza nós não teremos que estar dando com problemas relacionados a jovens na criminalidade. Então é importante que hajam essas políticas para que a gente possa dar ao jovem o que ele merece. Tá? Pelas apresentações que nós tivemos aqui, aliás, parabéns pelas apresentações, pela apresentação, e são dados importantes e realmente verídicos, como foram demonstrados. Grande parte das ocorrências policiais que nós atendemos envolve os jovens, ou seja, por tráfico, por homicídio, por qualquer outro crime, nós percebemos que o jovem está atuando. Então é importante, mais uma vez, salientar a importância da necessidade, a necessidade de políticas públicas que possam atender os jovens. Eu posso dizer que a polícia também já tem um trabalho, né, como todos sabem, um programa que é desenvolvido nas escolas, que é o PROERD, que é de prevenção às drogas nas escolas. Nós temos também o JCC, que é Jovens Construindo Cidadania. Deve ter alguns alunos aqui que participam, alguns jovens que participam desse programa, mas é muito pouco ainda. Tá? Eu acho que a Polícia Militar, na verdade, não é atribuição específica da Polícia Militar. Ela faz isso porque ela vai um pouco além das suas atribuições. Inclusive, na minha companhia, que é a 2ª Companhia, ali na Avenida Ipanema, nós desenvolvemos um programa também, um projeto, que já estamos indo para o 5º evento, que é o Festival de Teatro Estudantil, né, que começou na Zona Norte e agora está estendendo para demais escolas, né, demais regiões de Sorocaba. Tá? É uma forma de se prevenir. Ou seja, a Polícia Militar está integrada, está interessada nesses assuntos que envolvam os jovens. Muito obrigado. Nós agradecemos também ao capitão Van Clay, da 2ª Companhia, e falar para o senhor, viu, capitão, que todos esses jovens aqui, de uma forma ou de outra, estão ligados aí à Pastoral da Juventude, a PJ, né? Temos aí de grupos de orações jovens, de vários movimentos, mas todos eles sendo aí direcionados pela PJ. Para quem acha que a PJ não faz nada, tá a prova aí. Uma salva de palmas, então, para a PJ. E tem 2 meninas também que fazem parte aí do Festival Estudantil que o senhor acabou de falar. Então, o capitão Alfonso também, pela GEME, por favor, pode nos brindar aí com as suas palavras. Boa noite a todos. Em nome do secretário da Segurança Comunitária, Coronel José Milton da Costa, eu gostaria de primeiramente agradecer o convite para participarmos dessa audiência tão importante. Também confesso que ficamos bastante surpresos com o número de participantes da audiência. A gente normalmente assiste pela televisão, mesmo presenciando aqui, e às vezes aparece meia dúzia de pessoas interessadas no assunto. E esse assunto, de grande relevância, graças a Deus temos tantas pessoas envolvidas, interessadas em melhorar a vida do jovem. Gostaria de cumprimentar a doutora Edith, secretária municipal da Juventude, representando o prefeito Vitor Lippe, e aproveitar para parabenizar pelos trabalhos
que a Secretaria da Juventude tem desenvolvido, como ela mencionou, aí nos bairros problemáticos, nos bairros onde o número de ocorrências é muito grande. A Guarda Municipal foi uma instituição que ficou preocupada, porque são locais onde o número de ocorrências envolvendo jovem é muito elevado. E realmente, já por 2 ou 3 vezes, ocorreram esses eventos da madrugada, com atividades de teatro, dança, artes marciais, até luau envolvendo jovens, voltado aos jovens, e não tivemos registro de ocorrências em razão dos eventos. Ela deu uma espiada no papel que eu anotei aqui, algumas coisas que eu queria falar, sobre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O que vem a ser isso? É um grupo multidisciplinar que envolve todas as forças policiais da cidade, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, os CONSEGs, as ONGs, todos estão convidados a colaborar com esse grupo de gestão integrada. Existe um grupo que é o responsável, chamado de pleno, e numa reunião feita há algum tempo, há uns 20 dias, foram limitados ou delimitados 10 assuntos mais importantes para a gestão municipal, que deveriam ser cuidados com uma atenção especial por parte do prefeito. O prefeito é o presidente deste gabinete de gestão, ele é o líder máximo, e isso foi proporcionado pelo Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o SENASP. E desses grupos de trabalho formados nos 10 assuntos aí, eu lembrei de alguns aqui que eu não trouxe anotação, mas nós temos um grupo que vai tratar especificamente sobre jovens e bebidas alcoólicas. Outro grupo, jovens infratores. Outro grupo, jovens e as drogas. Mas a bebida também é droga. Sim, mas o nosso problema é o comércio das bebidas. Então, a ingestão da bebida vai ser tratada num grupo e o comércio em outro grupo. E isso conta com todos esses organismos que eu já citei no Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Então, caso alguma entidade, alguma organização queira fazer parte das reuniões desses grupos de trabalho, estou disponível e pode me procurar após o encerramento da audiência. Eu gostaria de pedir permissão para o vereador Anselmo para discordar de uma fala dele no início da audiência. Ele disse assim: nós não vamos mudar o mundo. Eu queria discordar. Eu acredito que nós vamos mudar. Que bom. Pode discordar, fica à vontade. E eu acredito que nós vamos começar a mudar o mundo quando nós começarmos a trabalhar nas causas da violência. É muito comum a gente receber, acredito que a Polícia Militar também, estive lá um tempo, trabalhando com o Van Clay, inclusive, recebermos pedidos de policiamento todos os dias, para todos os eventos, as escolas principalmente. Nós temos problema com os alunos, temos problema com o traficante na porta da escola, temos problemas com o trânsito, e quase nunca recebemos um pedido de uma palestra sobre trânsito para os alunos, para os pais que param o carro em fila dupla, que param no proibido, as vans que param na porta da escola impedindo que o aluno atravesse a rua. A palestra pode trazer um resultado melhor do que o policiamento. Sobre a prevenção de uso de drogas, nós temos o PROERD da Polícia Militar, que é um curso voltado a alunos, se não estou enganado, até 4ª série. Mas nós temos policiais militares, temos vários guardas municipais que estudam esse assunto e têm condições de fazer palestras para os adolescentes, para os adultos, para os professores, para os pais, de como prevenir o início do uso da droga, que iniciado vai ser um trabalho bem mais difícil. Obrigado por permitir que eu discordasse do senhor. Hein? Mas eu queria só lembrar nessa fala, quando é que a gente vai mudar o mundo, eu queria lembrar uma fábula do passarinho que tentava apagar o incêndio, levando uma gota de água.
Eu gostaria de dizer para vocês também, plagiando o nosso prefeito, ele sempre usa essas palavras em reuniões que a gente participa, que quando você quer tocar um projeto, quando você quer fazer que alguma coisa dê certo, você precisa de 3 fatores. A vontade de fazer. E a vontade nós estamos vendo que todos vocês têm. Conhecimento. Temos aqui os monitores, os instrutores, pessoas muito competentes. Vimos aí pela exposição. Esse seria o segundo fator, o conhecimento do assunto que vai ser debatido ou resolvido. E o terceiro, que seria uma gestão de processos. Estarmos verificando o tempo todo o que está sendo feito, o que está dando resultado, o que precisa mudar, o que precisa ser melhorado. Só mais um minutinho. Na apresentação do nosso parceiro aí, o Wellington. Isso. O Wellington e o Tiago. Isso. Foi citado aí um dos problemas seria a falta da inclusão social. E eu tenho um exemplo para trazer a vocês, exatamente do bairro Nova Esperança. Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa e foi detectado que o bairro Nova Esperança, próximos ali da rua Itanguá, era o bairro que tinha o maior índice de homicídios de jovens em Sorocaba. E a prefeitura fez uma série de alterações no bairro, foi construído quadra, campo de futebol, pista de caminhada, salão social, inclusive são esses locais que são utilizados para os eventos. E logo depois da inauguração, uma nova pesquisa, o bairro passou de 1º para 6º colocado em homicídios. Então está provado que a inclusão social realmente é um fator preponderante para que se tire o jovem do caminho errado, que diminua a violência envolvendo os jovens. E eu gostaria de parabenizar a todos os presentes e espero que cada um saia daqui hoje tendo aprendido alguma coisa. E como é que a gente mede se nós aprendemos alguma coisa quando fazemos um curso, uma palestra, um seminário? Se nós conseguirmos mudar alguma atitude na nossa vida. Então eu espero que cada um aqui consiga mudar alguma coisa no seu convívio, dentro de sua casa, na sua escola, no seu grupo de amigos, que esse é o caminho para a gente alcançar a mudança do mundo, que eu acredito que é possível. Muito obrigado. Nós agradecemos aí, capitão Alfonso, e retificando então, nós vamos mudar o mundo, tá? Vamos mudar o mundo. Também a professora Maria Armida, né, da Secretaria de Educação de Sorocaba. Boa noite, vereador Anselmo. Eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa, por ter escolhido esse tema tão presente hoje na nossa vida. Cumprimentar os demais membros da mesa, o Wellington e o Tiago, que fizeram uma bela apresentação para nós. Eu acho que é importantíssimo a gente ter acesso aos números, aos indicadores, porque é em cima desses números, desses dados, que nós temos que trabalhar. E os dados são assustadores, como a gente acabou de ver. Mas, representando aqui a Secretaria da Educação, no nosso município, nós temos mais de 100 de escolas, mas só 5 delas é que atendem jovens. Então, a nossa quase totalidade de alunos da rede municipal é de até 10 anos de idade. Então, o trabalho da Secretaria da Educação, devido à faixa etária, é mais na prevenção. Então, a gente tem desenvolvido inúmeros projetos para trabalhar já com as crianças. E, apesar de termos uma pequena parcela de jovens, ainda temos também uma parceria com a Secretaria da Juventude, que é o Fazendo Futuro, que é um programa que trata de tudo isso que apareceu aí nos dados, a sexualidade, violência, gravidez precoce, e é um trabalho que está sendo feito junto com a rede estadual de ensino, porque é a rede estadual que detém o maior número de jovens nas escolas.
E temos também o História de Vida, que está sendo desenvolvido na Fundação Casa, no território jovem, que são pessoas que se superaram, que tiveram êxito e vão apresentar o seu testemunho de vida na Fundação Casa e no território jovem. Temos ainda, com o Foco no Futuro, que é um programa em parceria com o SEBRAE, para ajudar o jovem a se descobrir, a descobrir o seu verdadeiro interesse, para já ir preparando para uma futura escolha aí de carreira profissional. Temos projeto de musicalização para atrair o jovem para a arte, para a música, com a nossa banda marcial. Temos o Clube da Escola, que são 14 escolas abrindo no final de semana para receber os jovens nos bairros onde não há muito entretenimento cultural. A escola está lá, aberta, com uma série de programações para os jovens, esporte, arte, enfim, até possibilidade de geração de renda, de aprender alguma coisa que gere renda para esse jovem acima de 14 anos. E, vamos ver, temos o Sabe Tudo, lá aberto para a juventude e usar a internet ou fazer cursos básicos de informática. Então, esse Saber Tudo está lá para receber a nossa juventude. Temos também o ProJovem, que foi citado aqui pelo Wellington, em parceria com o governo federal, um programa de inclusão. Falou-se tanto aqui de inclusão hoje. O ProJovem, ele atinge jovens de 18 a 29 anos que não puderam concluir o ensino fundamental na idade adequada. Então, eles têm essa oportunidade e, além da conclusão do ensino fundamental, o ProJovem oferece uma iniciação profissional, ações de participação cidadã, tem uma bolsa de R$100 para ajudá-lo no transporte, se for preciso, e todos aí os programas que a doutora Edith citou, né, o Escola Segura, e nós somos parceiros, gente. As causas hoje da violência, se a gente se aprofundar no assunto, são muitas, são profundas, não é uma situação fácil de enfrentar. Então, como a doutora Edith afirmou, hoje não dá para nós agirmos isoladamente. A educação, desvinculada da juventude, desvinculada da segurança. Hoje nós temos que fazer trabalho intersetorial. Então, hoje o nosso rumo, né? Trabalho intersetorial, integrado, para que a gente possa ter mais resultado nas nossas ações. As causas são múltiplas, então as secretarias hoje não podem mais trabalhar isoladamente. Então, temos aí feito boas parcerias, né, com a segurança e juventude e saúde e por aí. Então, gente, o trabalho nosso na rede municipal de ensino é puramente preventivo, né? Já começar a trabalhar as crianças, despertar para outros interesses e para ver se a gente consegue oferecer para elas um outro caminho, né, que não seja esse que foi apresentado aqui. E eu quero terminar também dizendo que eu discordo também do vereador Anselmo, porque eu acho que se a gente não tivesse esperança de mudar as coisas, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos trabalhando em outra área. Então, a gente está na educação, porque a gente acredita, sim, que há possibilidade de mudança. Boa noite e obrigada a todos. E eu concordo com as discordâncias, porque é isso que faz a democracia, né? Ainda bem que nós podemos fazer isso. Eu vou abrir rapidamente, infelizmente nosso horário é curto, para a mesa estendida, mas enquanto a mesa estendida se manifesta, eu gostaria que 4 ou 5 jovens que estão no plenário
pudesse utilizar aquele microfone simplesmente para dar sugestões do que vocês acham que ainda falta, que é necessário como política pública de juventude. Nós não podemos abrir, infelizmente, para muitos, né? Mas um aí de cada lado da cidade, um de cada ponto da cidade, pudesse falar o seu nome, de que bairro que é, e nós vamos anotando essas sugestões para fazer os encaminhamentos como política pública para o nosso governo municipal. Se alguém da mesa estendida quiser se manifestar, todos os microfones estão abertos. Pois não, Anice? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a coordenadora arquidiocesana da campanha da Fraternidade e me sinto na obrigação de falar nesta noite. Eu nunca fiz isso, né? Pois não, a gente participa das audiências e eu nunca me manifestei. Mas hoje, como coordenadora da campanha, eu me sinto na obrigação. Em primeiro lugar, quero agradecer ao vereador, né, pelo convite e também por esse momento especial para nós com essa juventude. O que eu gostaria de falar para vocês que a campanha da Fraternidade, todo ano, ela traz um tema impactante da sociedade. E o ano passado foi Fraternidade e Segurança Pública, que discutiu todas essas questões. Para o ano que vem, fraternidade e vida no planeta. A terra geme em dores de parto será o lema. Objetivamente, o que eu gostaria de falar é que nós criamos o Fundo Diocesano de Solidariedade, o ano passado, quando eu assumi a campanha, e esse ano ele foi concretizado. E esse fundo ele vem da coleta de solidariedade, que é para projetos. E eu sinto muita falta de vocês no lançamento do texto base, participando da campanha da Fraternidade, já que nós temos esse fundo que vocês poderiam estar elaborando projetos de geração de renda. Então, é mais um canal, como ela falou, tem que ter articulação. E nós, também, na igreja, estamos precisando dessa articulação. Quantos jovens, os movimentos de vocês, eu acredito que precisam dessa parceria com a campanha. E nós temos o fundo e não temos projeto. Então, ele está lá à disposição de vocês. Façam projetos de sustentabilidade, né, com geração de renda, e mandem para a Arquidiocese, pode ser em meu nome, que a gente vai estar analisando os projetos para estar colaborando com vocês. É isso. Muito bem. Obrigado, viu, Anice? Anice Souza de Almeida, que é a coordenadora arquidiocesana da campanha da Fraternidade. Pois não? Boa noite a todos. Pode retirar o microfone aí da base. É melhor, né? Boa noite a todos. Eu sou a coordenadora geral da Veres, né? E eu fui convidada especialmente pelo Thiago, né? Que a gente tem uma parceria lá na faculdade por ele ser estudante de serviço social. Eu acho muito importante essa ação do Thiago, né? Essa preocupação com essa pesquisa, estar envolvido com um grupo de jovens. Eu acho que a juventude mesmo é que vai fazer toda essa diferença nesse momento que a gente está passando. E eu queria, assim, né, em coro com vocês todos aí que falaram com relação a integrar as ações, colocar a instituição, né, a Veres aqui de Sorocaba, para apoiar nas palestras, levar esses alunos de serviço social também para apoiar também essas questões sociais que vocês estão levantando aqui nesse momento, e também os nossos professores, né, que também têm uma vivência profissional e acadêmica, que podem dar alguma contribuição. Porque, fazendo essa parceria, eu acho que a gente consegue chegar num resultado melhor do que o que a gente vê hoje. Então, parabéns ao Thiago, ao Wellington e a todos vocês que estão envolvidos com essa questão social da juventude. Tá bom? Nós agradecemos a Vilma de França Nicolau, coordenadora do campus Sorocaba da Veres Faculdade. Obrigado, Vilma, pela sua presença. Mais alguém da mesa estendida gostaria de se manifestar? Pois não? Meu nome é Ana Maria, eu sou vice-diretora na Escola Genésio Machado, e a minha fala é no sentido de pedir ajuda. Nós precisamos de ajuda nas escolas. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos de idade. Eu estava saindo da adolescência e fui dar aula para jovens, adolescentes e jovens. E, depois de 27 anos de carreira, o que eu vejo acontecer no entorno, né, e quando ela falou da ação integrada, né, de vários aspectos, aí é isso mesmo que a gente precisa. Porque o que eu vi crescer nesses 27 anos foi a violência
e principalmente ligada à questão da droga. Então, a questão da droga está muito grande no entorno e dentro das escolas também. Nós temos lá o projeto Fazendo Futuro, nós temos o JCC, extremamente atuante lá na nossa escola. Passos está de parabéns, é ele quem faz lá, muito bom mesmo. Então, tudo que aparece de projeto, nós levamos para a escola, abrimos a escola e queremos. Mas vemos que, mesmo assim, a cada dia a gente vai descobrindo um grupo cada vez mais de usuário de drogas. E a gente sabe que, de usuário, eles passam a ser os que levam para conseguir dinheiro e assim por diante, né? Então, a situação vai ficando assim, realmente muito difícil. E a gente precisa de ajuda. As escolas precisam muito de ajuda. E, só para terminar, queria cumprimentar, né, a Maria Armida, que foi nossa dirigente regional de ensino, né? Prazer ter trabalhado com ela. E também eu achei que o comandante da Guarda Municipal tinha saído, então eu não ia tocar nesse assunto, mas já que ele está, eu vou tocar no assunto. Ontem nós tivemos a nossa escola, a reunião do Conseg Norte, né? E estava lá também o representante da Guarda Municipal. E um dos nossos questionamentos que nós gostaríamos que fosse levado ao prefeito, já ouvimos várias explicações, comandante, sobre o porquê da retirada da Guarda Municipal. De não atuação, de falta de contingente, etc, etc, etc. Mas nós somos população e nós temos um grande problema na mão e nós precisamos de solução. Nós somos parte da solução, somos. A educação previne, previne. Por isso que nós abrimos a escola para todos os projetos que aparecem e que se propõem, a escola totalmente aberta. Temos tudo que vocês falaram aí, tem lá dentro da escola. Só não tem escola segura ainda, porque não entrou na lista, que são poucas escolas por enquanto, mas logo vai ter na nossa escola também. Então, nós trabalhamos na questão da prevenção, sim, mas a questão da segurança está muito precária. Nós tivemos, na semana passada, uma briga lá envolvendo crianças de namoro, etc, etc, que não eram alunos da escola, mas foram acertar as contas na frente da escola. Então, a ronda escolar foi lá, segunda, terça, quarta e quinta-feira, inclusive a Guarda Municipal também, na quinta-feira, foi com 3 viaturas, porque eu chamei todos, na frente da escola. E eu também estava lá na frente da escola. Então, assim, no momento que a gente precisa, às vezes acontece de poder nos atender, às vezes não acontece. Inclusive, quando eu liguei na Guarda Municipal, o que foi falado foi assim: olha, não sabemos se poderemos atender você, porque estamos no horário da troca de plantão. Então, eu não sei qual é o horário da troca de plantão. Foi essa a informação que eu obtive. Só que é justamente na hora que as crianças estão saindo da escola às 6h20 da tarde. Então, é uma coisa assim, meio complicada, porque quando a gente precisa, é emergência mesmo. Então, nós estamos pedindo ajuda. Na prevenção, nós já estamos atuando. Nós precisamos na segurança, no entorno da escola, e é de policiamento mesmo. E o que todas as escolas gritam e que os pais reclamam para nós: queremos o guarda municipal de volta na escola. E isso é um elogio à Guarda Municipal, porque na minha escola, pelo menos, quando estavam lá, o GM Carlos Silva, por exemplo, excelente. O Cancian, o senhor deve conhecer todos esses que eu estou falando, né? Excelente também. E nós queremos e precisamos da Guarda Municipal. Que jeito vai ser dado? Não sei. Eu não sou política, eu sou cidadã. Eu sou trabalhadora da educação e eu preciso da Guarda Municipal dentro da escola. Nós agradecemos aí a professora Ana Maria Souza Claro. Com certeza o capitão Alfonso ele vai levar esse anseio, né, para o prefeito, que está tomando as medidas necessárias para que nós possamos ter o mais breve possível, mais efetivo, porque os guardas municipais estão trabalhando quase que em 3 turnos, os coitados, para dar conta de tudo. Alguém quer falar? O nome, por favor, e o bairro? Rodrigo, do Jardim Dois Corações, da comunidade de São José do Estadeu, mas participo do grupo Jufra na Nossa Senhora Mãe dos Homens. Pois não, Rodrigo. Então, eu só queria ressaltar a questão da educação mesmo, que eu acho que é o mais importante, é investir na educação. Todos esses programas que a gente viu, é muito importante, com certeza. A gente vê acontecendo, só que enquanto a educação não estiver totalmente focado, toda a prefeitura, o Estado voltado para a educação, eu acho que não vai adiantar muita coisa mesmo, a violência vai continuar do jeito que está. Tá certo. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação.
Meu nome é Bianca, eu sou de São Conrado, área norte. Sou do Jaspion. É uma reclamação que a gente tem. Primeiro, porque vocês falaram de um monte de eventos e tal, mas nunca chegou a informação desses eventos para a gente. E como vocês estão vendo, a sala está lotada de jovens. Então, quer dizer, nós não somos pessoas que não entendem, que não sabem das coisas. A gente também vai atrás dos nossos direitos. E também pelos horários absurdos, desculpa dizer, de reunião da Secretaria da Juventude. Porque você quer que um jovem que trabalha, que estuda, esteja lá às 14h num lugar super longe e participe. É bem complicado para a gente. Então, dizer, né, nesse apoio, já que vocês querem uma ajuda, mudar os horários que a gente possa estar indo e também informar, né, desses eventos, porque senão fica difícil não comparecer, né, nesses eventos. Muito obrigada. Obrigado você, Bianca. Mais alguém gostaria de dar a sua sugestão? Pois não? Boa noite. Meu nome é Tatiane, sou da paróquia São Luís Gonzaga. A título de opinião, seria o seguinte: Sorocaba, no meu ponto de vista, é uma cidade muito bem desenvolvida na parte educacional. O prefeito Vitor Lippe, ele adquiriu como política pública da educação, principalmente o desenvolvimento emocional dos alunos. Mas isso a gente fala ali de 6, 7 anos. A questão de uma política de educação emocional para os jovens que estão na escola, hoje a gente não tem. Claro que hoje a gente não está falando de uma noite religiosa, como o Neto já disse. Sim. Mas nós, como da PJ, pertencentes da Igreja Católica, deveria adquirir como política pública mesmo, educacional em Sorocaba, algo voltado aos valores cristãos. Não religião essa ou religião aquela, não isso, mas valores cristãos introduzidos dentro da escola. Eu não posso falar de uma, mas eu conheço uma escola municipal que eles fazem oração todos os dias, independente de apologia à igreja tal, e isso, as crianças ali pequenininhas estão crescendo nessa visão. Quando você desenvolve seu valor cristão, você supre uma carência, que daí, consequentemente, na adolescência, parte para as drogas ou outras coisas. Essa seria uma sugestão. Muito obrigado, Tatiana. Então, infelizmente, o nosso horário das 10 horas já está aí batendo, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Aqui, não vou citar todos os nomes para não nos alongarmos, mas como fato concreto deixarmos o seguinte: essas sugestões na área da educação, com a Secretaria da Juventude sobre informação e horário de reuniões, também a política de educação emocional na parte da educação para os jovens do ensino fundamental, ensino médio na rede municipal, também estadual, se for o caso, serão todas encaminhadas, né, às pessoas responsáveis para isso. Mas como um ato concreto, eu gostaria de deixar bem frisando aqui o convite do dia 24 de outubro, do DNJ, saindo a partir das 8 horas da manhã, a concentração na Praça 9 de Julho, nos dirigindo em caminhada até a Praça Frei Barão, no centro de Sorocaba, e lá nós vamos passar a colher a assinatura nesse que nós assistimos através do Tiago e do Wellington, né? Me esqueci o nome agora do Pacto pela Juventude, como um ato concreto da Juventude de Sorocaba, assinando esse pacto e encaminhando aí também para as autoridades competentes. Nós vamos não só os jovens assinar esse pacto, como também as autoridades municipais participarão dessa assinatura, tá certo? Eu gostaria de agradecer na pessoa dos funcionários dessa casa, né, da dona Lúcia, da dona Ofélia, que fizeram o nosso cafezinho, que nós tomamos aí. Na parte da segurança, o GM Luiz Carlos Oliveira, Luiz Eduardo Batista. Na TV Câmara, né, o André Fonseca, o André Almeida, o Paulo Sérgio, o Reinaldo Bittencourt, o Jailson Batista, Fabrício Campos e o nosso irmãozinho que fica ali de Libras, né, o Rodrigo Paulino também. E nisso agradecer a todos os jovens que participaram, todas as autoridades dessa mesa, da mesa estendida, e pedir que Deus possa nos ajudar, que o DNJ seja um dia de grande avanço também para a juventude. Obrigado ao Wellington, ao Tiago, pela sua participação aqui, pela sua moção com essa juventude, e que Deus nos abençoe sempre. Nós encerramos. A você que nos acompanha pela TV Legislativa, uma boa noite e até a próxima, se Deus nos permitir. Muito obrigado. Convidando que os grupos possam vir aqui tirar uma foto conosco aqui, com a liderança da PJ aqui na frente.